Imaginem por um momento, vocês estão em Azkaban, a prisão mais temível do mundo bruxo, rodeados por dementadores que sugam toda a felicidade da sua alma. Vocês foram condenados por traição e assassinato, crimes que nunca cometeram. 12 longos anos se passam enquanto vocês apodrecem em uma cela fria, sabendo que o verdadeiro culpado está livre, vivendo uma vida normal. Esta é a história de Sirius Black, o homem que foi simultaneamente considerado o bruxo das trevas mais perigoso de sua época e um dos heróis mais corajosos da luta contra Voldemort. Uma história de lealdade, traição, amor fraternal e sacrifício que mudou para sempre o destino do mundo bruxo. Antes de continuarmos com essa jornada épica pela vida de Sirius Black, eu preciso pedir um favor para vocês. Se este conteúdo está sendo útil, se vocês estão curtindo essa análise profunda do universo de Harry Potter, inscrevam-se no canal. Estamos correndo atrás da meta de 1000 inscritos e a inscrição de vocês faz toda a diferença. Ativem o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo e me digam nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo este vídeo. Adoro saber de onde vem nossa comunidade apaixonada por esse universo mágico. Sirius Black III nasceu em 3 de novembro de 1959, em uma das famílias de sangue puro mais antigas e tradicionais da Grã-Bretanha bruxa. A família Black tinha uma linhagem que remontava à Idade Média, e sua árvore genealógica estava repleta de bruxos das trevas, fanáticos por pureza de sangue e seguidores das artes sombrias. O lema da família, gravado no brasão dos Black, era Toujours pur, sempre puro, que resumia perfeitamente a obsessão familiar com a supremacia do sangue puro. A casa da família Black ficava no número 12 da Grimmauld Place, em Londres, uma propriedade sombria e imponente que refletia os valores sombrios de seus habitantes. As paredes eram decoradas com troféus de cabeças de elfos domésticos empalhadas e expostas, retratos de ancestrais que gritavam insultos racistas e objetos das trevas acumulados ao longo de gerações. Era um ambiente tóxico e opressivo, onde qualquer sinal de compaixão ou tolerância era visto como fraqueza e traição à tradição familiar. Os pais de Sirius, Orion e Walburga Black eram primos em segundo grau, um casamento arranjado típico das famílias de sangue puro para manter a pureza da linhagem. Walburga era particularmente fanática em suas crenças supremacistas, uma mulher cruel e histérica que governava a casa com punho de ferro. Orion, embora menos vocal que a esposa, compartilhava completamente de suas convicções sobre a superioridade do sangue puro e o desdém por trouxas e nascidos trouxas. Sirius tinha um irmão mais novo, Regulus Arcturus Black, nascido em 1961. Enquanto Regulus abraçou desde cedo os valores familiares e se tornou o filho modelo que os pais sempre desejaram, Sirius questionava tudo desde pequeno. Ele observava a crueldade com que seus pais tratavam Kreacher, o elfo doméstico da família, e sentia repulsa pelos discursos de ódio que ouvia diariamente em casa. Esta diferença fundamental de personalidade entre os irmãos criaria uma fissura que só se aprofundaria com os anos. A família Black tinha conexões profundas com as artes das trevas. Muitos de seus ancestrais haviam sido seguidores de bruxos das trevas ao longo da história, e vários objetos amaldiçoados decoravam a casa como troféus de orgulho. O próprio tataravô de Sirius havia tentado fazer com que o Ministério da Magia tornasse a caça aos trouxas um esporte legal. Era neste ambiente de ódio institucionalizado que Sirius cresceu, desenvolvendo desde cedo uma aversão profunda aos valores familiares. Em 1º de setembro de 1971, Sirius Black embarcou no Expresso de Hogwarts pela primeira vez aos 11 anos.
Sua família esperava que ele fosse selecionado para a Sonserina, como todos os Black antes dele por gerações. Na verdade, não havia sequer a possibilidade de cogitar outra casa na mente de seus pais. Ser um Black significava automaticamente ser um Sonserino. Mas o destino tinha outros planos. Durante a cerimônia de seleção, quando o chapéu seletor foi colocado em sua cabeça, houve uma pausa longa e considerável. O chapéu claramente sentia o conflito interno do garoto, sua rejeição aos valores familiares e sua natureza corajosa e rebelde. Finalmente, para o choque absoluto de toda a escola, o chapéu seletor gritou Grifinória, a primeira vez em gerações que um Black não ia para a Sonserina. A reação de sua família foi de horror e vergonha. Cartas furiosas chegaram de Grimmauld Place, com sua mãe gritando sobre desonra e desgraça familiar. Mas para Sirius, estar na Grifinória foi libertador. Pela primeira vez em sua vida, ele estava cercado por pessoas que valorizavam coragem, lealdade e justiça acima de pureza de sangue e tradição. Foi na Grifinória que Sirius formou as amizades mais importantes de sua vida. Ele rapidamente se tornou inseparável de James Potter, um garoto de cabelos bagunçados e óculos redondos que se tornou seu melhor amigo e, de muitas maneiras, um irmão escolhido. James vinha de uma família de sangue puro, mas ao contrário dos Black, os Potter eram conhecidos por sua bondade, tolerância e oposição ao preconceito contra nascidos trouxas. Para Sirius, a família Potter representava tudo o que ele desejava que sua própria família fosse. Junto com James, Sirius se aproximou de Remus Lupin, um garoto quieto e estudioso que guardava um segredo terrível, e Peter Pettigrew, um menino tímido e desajeitado que admirava os outros três. Os quatro garotos se tornaram conhecidos como os Marotos, um grupo inseparável que transformaria Hogwarts em seu playground pessoal através de travessuras elaboradas e aventuras perigosas. A personalidade de Sirius em Hogwarts refletia seu carisma e inteligência natural. Ele rapidamente se tornou popular entre os colegas, especialmente por seu senso de humor e pela amizade inseparável com James Potter. Juntos eram conhecidos por suas travessuras constantes e pela habilidade de driblar regras sem medo das consequências. Academicamente, Sirius era inteligente e talentoso, mas nem sempre se dedicava aos estudos. Preferia empregar sua criatividade em feitiços e magias úteis para suas aventuras como maroto. Sua habilidade foi essencial para que ele, James, Remus e Peter se tornassem animagos ainda durante a escola. Apesar de sua confiança e charme, Sirius também demonstrava um temperamento forte e impulsivo. Ele não aceitava insultos nem injustiças calado, e sua impulsividade muitas vezes o colocava em situações arriscadas, uma característica que permaneceria ao longo de sua vida. Durante seus anos em Hogwarts, Remus Lupin tinha de lidar com um segredo terrível. Era um lobisomem. Para que pudesse frequentar a escola, Dumbledore organizou um esquema especial. A cada lua cheia, Remus era levado por Madame Pomfrey até a Casa dos Gritos, através do túnel escondido sob o Salgueiro Lutador. Lá, ele enfrentava sozinho a dolorosa transformação. Seus amigos mais próximos, James Potter, Sirius Black e Peter Pettigrew, acabaram descobrindo a verdade sobre sua condição. Ao invés de rejeitá-lo, eles permaneceram ao seu lado com lealdade absoluta. Movidos pelo desejo de ajudá-lo, decidiram aprender uma magia extremamente complexa e arriscada: a transformação em animagos. O processo de aprender a se tornar um animago levou tempo de estudo secreto intensivo. Eles tinham que manter uma folha de mandrágora em suas bocas por um mês lunar inteiro, recitar encantamentos complexos diariamente e arriscar consequências potencialmente fatais se cometessem algum erro.
Sirius mostrou uma aptidão natural para a magia de transformação, e sua forma animaga se revelou um grande cão preto, irônico, considerando que o cão sempre foi visto como símbolo de lealdade, uma qualidade que definiria toda a sua vida. James se transformava em um veado, que mais tarde inspiraria seu nome e apelido Pontas. E Peter se tornava um rato, apelidado de Rabicho. Remus ganhou o apelido de Aluado, por razões óbvias, e Sirius se tornou Almofadinhas, um nome que inicialmente o irritava, mas que acabou aceitando como símbolo da amizade incondicional do grupo. As noites de lua cheia se transformaram de momentos de agonia solitária para Remus, em aventuras compartilhadas pelos 4 amigos. O lobisomem, quando acompanhado por outros animais, se tornava mais manso e controlável. Sirius, na forma de um cão grande, era particularmente eficaz em acalmar e direcionar o lobo, criando uma conexão especial com Remus que duraria por toda a vida. Com suas novas habilidades de transformação e o conhecimento íntimo dos terrenos de Hogwarts, os marotos se tornaram famosos por suas travessuras e feitos ousados. Eles mapearam completamente o castelo, incluindo passagens secretas e rotas de fuga desconhecidas pela maioria. E desse trabalho nasceu uma de suas criações mais notáveis, o Mapa do Maroto. Enquanto isso, Severo Snape havia desenvolvido uma suspeita em relação às ausências mensais de Remus Lupin e tentava, de todas as formas, descobrir o que se escondia por trás delas. Em um ato de imprudência, Sirius contou a Snape como desativar o Salgueiro Lutador, levando-o diretamente até o caminho da Casa dos Gritos durante a lua cheia. Do outro lado, Remus estava transformado em lobisomem. No último instante, James Potter interveio e conseguiu puxar Snape de volta, impedindo que fosse atacado e morto. O incidente foi levado muito a sério. Dumbledore interveio, deixando claro que Snape havia visto coisas demais e que o silêncio sobre o ocorrido seria obrigatório. Esse episódio marcou para sempre as tensões entre Snape e os marotos e consolidou o ódio de Snape por James e Sirius. James Potter, por outro lado, ganhou um débito de vida de Snape, que foi forçado a aceitar que seu inimigo havia salvado sua vida. Este débito se tornaria crucial anos mais tarde, quando James e Lily foram traídos e assassinados. Snape, por sua vez, desenvolveu um ódio ainda mais profundo por Sirius, vendo-o como um psicopata disposto a matar por diversão. Durante seus anos em Hogwarts, a relação de Sirius com sua família se deteriorou completamente. O Walburga Black não aceitava que seu filho primogênito tivesse sido selecionado para a Grifinória e rejeitasse abertamente os valores de pureza de sangue que ela considerava sagrados. Para ela, Sirius era uma vergonha para o nome Black, e sua presença em Grimmauld Place se tornava cada vez mais insuportável. O ponto de ruptura final aconteceu no verão, durante as férias, após ele completar 16 anos. Incapaz de continuar vivendo sob as regras opressivas da família, Sirius fugiu de casa. Walburga reagiu de forma definitiva. Queimou o nome do filho da tapeçaria da família, simbolizando sua exclusão permanente da linhagem Black. Sirius encontrou refúgio na casa dos Potter, onde foi recebido de braços abertos. O casal, Flitmore e Eufêmia, passou a tratá-lo como um segundo filho, e James se tornou mais do que um amigo. Era seu verdadeiro irmão de coração. Foi com os Potter que Sirius, pela primeira vez, experimentou o que era viver em uma família amorosa e solidária, distante da hostilidade e crueldade que havia marcado sua infância. A generosidade dos Potter foi além da hospitalidade. Quando Sirius fugiu de casa aos 16 anos, eles o acolheram como se fosse um filho, oferecendo a ele não apenas um lar, mas também o carinho e a estabilidade que ele nunca tivera em Grimmauld Place. Pela primeira vez em sua vida,
Sirius experimentou o que era viver em uma família amorosa e funcional, onde desacordos eram resolvidos com conversas respeitosas, em vez de gritos e punições cruéis. Enquanto isso, em Grimmauld Place, Walburga Black literalmente queimou o nome de Sirius da árvore genealógica da família, uma tradição sombria dos Black para deserdados que traziam desonra ao sangue. O retrato de Sirius foi removido e sua existência foi apagada dos registros familiares oficiais. Para todos os efeitos práticos, Sirius Black havia morrido para sua própria família no dia em que escolheu rejeitar os ideais de pureza. Regulus, seu irmão mais novo, foi elevado ao status de herdeiro único e favorito. Ele abraçou completamente este papel, tornando-se ainda mais ligado às crenças supremacistas como forma de compensar a traição do irmão mais velho. A distância entre os dois se transformou em um abismo intransponível, com Regulus vendo Sirius como um traidor e Sirius vendo Regulus como vítima da lavagem cerebral de seus pais. Os últimos anos de Sirius em Hogwarts foram marcados por uma mistura de talento e rebeldia. Viver com os Potter havia lhe dado uma estabilidade emocional que ele nunca conhecera antes. E isso se refletia em sua confiança e no fortalecimento de sua amizade com James. Sirius continuava sendo um dos alunos mais brilhantes de sua turma, especialmente em transfiguração e defesa contra as artes das trevas, áreas em que se destacava pela rapidez de raciocínio e pela coragem natural. Sua natureza, no entanto, permanecia rebelde. Ele não aceitava regras que considerava injustas, nem tolerava preconceito contra nascidos trouxas, algo que repudiava com veemência desde cedo. Esse traço o diferenciava radicalmente de sua família, tornando-o ainda mais orgulhoso de seu lugar na Grifinória. Com James, sua amizade só se aprofundou nos anos finais da escola. A lealdade entre os dois era inquebrável. E mesmo quando James começou a se aproximar de Lily Evans, Sirius continuou sendo seu companheiro inseparável. Juntos com Remus e Peter, consolidaram a fama dos marotos como alguns dos estudantes mais lendários que Hogwarts já conhecera. Quando Sirius concluiu seus anos em Hogwarts, o mundo bruxo já estava mergulhado no caos da Primeira Guerra Bruxa. Voldemort e seus Comensais da Morte espalhavam terror tanto entre bruxos quanto entre trouxas, e o Ministério da Magia se mostrava incapaz de deter a violência crescente. Para Sirius, esse conflito não era apenas uma luta entre bem e mal, mas algo profundamente pessoal. Muitos dos seguidores de Voldemort eram pessoas que ele conhecia desde a infância, famílias ligadas aos Black, e até mesmo seu irmão mais novo, Regulus, acabaria se juntando aos Comensais da Morte. Sem hesitar, Sirius se uniu à Ordem da Fênix, criada por Dumbledore, para resistir a Voldemort. James e Lily Potter também se juntaram, assim como Remus Lupin. Peter Pettigrew fazia parte do grupo, embora, em segredo, já tivesse se tornado espião de Voldemort. Sirius também serviu como espião informal, usando suas conexões familiares para obter informações sobre movimentos dos Comensais da Morte. Embora estivesse oficialmente deserdado, ele ainda tinha contatos na comunidade de sangue puro que, ocasionalmente, deixavam informações valiosas escapar em sua presença. Durante esses anos de guerra, Sirius se destacou como um combatente corajoso e habilidoso, lutando em missões arriscadas ao lado de seus amigos. A guerra, porém, cobrava um preço terrível em todos os membros da Ordem, que viviam sob constante ameaça de morte ou traição. Momento antes de 1980, James Potter e Lily Evans se casaram. A data exata da cerimônia nunca foi revelada, mas quando a Primeira Guerra Bruxa já estava em andamento, os dois já viviam como marido e mulher. Embora não tenhamos registros oficiais sobre como foi o casamento ou quem o celebrou,
É evidente que o evento aconteceu em meio ao clima de medo e insegurança que dominava o mundo bruxo naquela época. O que está claro é que, após a união, James e Lily continuaram lado a lado na luta contra Voldemort, atuando como membros ativos da Ordem da Fênix. Ambos se tornaram alvos em potencial, não apenas pela participação na resistência, mas também pelo fato de Lily ser nascida trouxa, o que a tornava alvo de ódio dos seguidores das artes das trevas. Nesse período, Sirius Black permaneceu extremamente próximo do casal. Ele e James já eram inseparáveis desde os tempos de Hogwarts, e sua amizade com Lily também se fortaleceu com os anos. Foi justamente por essa proximidade e confiança absoluta que James e Lily escolheram Sirius para ser o padrinho de Harry. Decisão que mostra o quanto o viam não apenas como amigo, mas como parte da família. Harry James Potter nasceu em 31 de julho de 1980, no auge da Primeira Guerra Bruxa, quando Voldemort e seus seguidores espalhavam medo por todo o mundo bruxo. Seu nascimento trouxe uma centelha de esperança em meio ao caos, mas ao mesmo tempo carregava um peso que mudaria o destino de todos. Pouco tempo antes, a professora Sybil Trelawney havia feito uma profecia em Hogsmeade, ouvida parcialmente por Severo Snape e levada a Voldemort. O Lorde das Trevas será derrotado por um menino nascido no final de julho, aquele que ele marcará como seu igual, e nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Essa revelação ligava diretamente o futuro da guerra ao nascimento de uma criança. Havia duas possibilidades: Neville Longbottom, nascido em 30 de julho, e Harry Potter, que veio ao mundo no dia seguinte. Voldemort, ao ouvir sobre a profecia, acreditou que Harry era a criança em questão e decidiu agir contra os Potter. Essa escolha selou o destino da família. No outono de 1981, a situação da guerra chegou ao ponto mais crítico. Voldemort parecia invencível, e todos sabiam que James e Lily Potter estavam diretamente na mira do bruxo das trevas. Para protegê-los, Dumbledore sugeriu o uso do feitiço Fidelius, um dos encantamentos mais poderosos já criados. Essa magia permitiria esconder completamente sua localização em Godric's Hollow. Apenas o fiel do segredo poderia revelar a informação, e ninguém mais seria capaz de encontrá-los. A escolha natural para esse papel foi Sirius Black. Ele era o melhor amigo de James desde os tempos de Hogwarts, padrinho de Harry, e alguém cuja lealdade nunca havia sido questionada. A confiança nele era absoluta, e James acreditava que não havia pessoa mais indicada para guardar o segredo da família. No entanto, pouco antes do lançamento do feitiço, Sirius tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de todos. Convencido de que Voldemort esperaria que ele fosse o guardião, Sirius temeu que, se fosse capturado, seria imediatamente alvo de tortura até revelar o esconderijo. Ele acreditava que isso colocaria os Potter em risco ainda maior. Por essa razão, sugeriu que o segredo fosse entregue a Peter Pettigrew. Para Sirius, Peter era o último bruxo que Voldemort suspeitaria. Pequeno, inseguro e sempre à sombra dos amigos. Assim, Sirius poderia continuar servindo como distração, enquanto a segurança real dos Potter estaria nas mãos de alguém invisível aos olhos do inimigo. James e Lily aceitaram a proposta, confiando na amizade que tinham com Peter desde os tempos de escola. O feitiço foi lançado e a vida dos Potter ficou literalmente nas mãos de Pettigrew. Mas o que ninguém sabia era que Peter já havia se tornado espião de Voldemort. Movido pelo medo e pela busca por sobrevivência, ele havia jurado lealdade ao Lorde das Trevas meses antes. Quando recebeu a confiança suprema de James e Lily, aproveitou a oportunidade para entregar sua localização ao inimigo. Essa escolha selou o destino dos Potter.
A proteção mais poderosa do mundo bruxo foi quebrada não pela força, mas pela traição de alguém em quem eles confiavam cegamente. Na noite de 31 de outubro de 1981, Voldemort encontrou o esconderijo dos Potter em Godric's Hollow, quebrando a confiança que eles haviam depositado em Peter Pettigrew como fiel do segredo. A tragédia aconteceu em instantes. James foi o primeiro a cair desarmado, tentando proteger Lily e Harry, sem ter tempo sequer de segurar a varinha. Em seguida, no quarto do bebê, Lily recusou-se a sair do caminho, implorando pela vida do filho até o último momento. O sacrifício dela gerou uma magia antiga e poderosa, desconhecida até mesmo por Voldemort, que o fez ser derrotado ao tentar lançar a maldição da morte contra Harry. Na manhã seguinte, a pequena Vila Trouxa acordou sob rumores de uma explosão misteriosa. A casa dos Potter estava destruída, parte das paredes em ruínas, e o que restava do lar era marcado por silêncio e perda. James e Lily estavam mortos. Harry, com apenas 15 meses de idade, sobrevivera, marcado para sempre pela cicatriz em forma de raio na testa. Logo após a queda de Voldemort, Hagrid chegou ao local por ordem direta de Dumbledore, incumbido de resgatar o bebê. Pouco depois, Sirius Black também apareceu em Godric's Hollow. Ao perceber o que havia acontecido, sua dor e choque foram indescritíveis. Seus melhores amigos estavam mortos e seu afilhado tinha sobrevivido por um milagre. Quando Hagrid explicou que deveria levar Harry por ordem de Dumbledore, Sirius tentou argumentar que, como padrinho, deveria cuidar dele. Mas Hagrid foi firme, tinha instruções claras e não podia desobedecer. Reconhecendo a determinação do meio gigante, Sirius entregou sua motocicleta voadora para que Hagrid pudesse transportar o bebê em segurança até a casa dos Dursley. Esse gesto, que demonstrava confiança em Dumbledore e em Hagrid, foi também o último ato de generosidade que Sirius conseguiria realizar antes de ser tragado pelo ciclo de vingança e desespero. Enquanto via Hagrid partir com Harry, Sirius foi consumido por uma fúria silenciosa. Ele sabia exatamente quem tinha traído os Potter: Peter Pettigrew. Essa certeza se transformaria, poucas horas depois, em uma caçada desesperada que mudaria para sempre o destino de Sirius Black. Logo após a queda de Voldemort, em 31 de outubro de 1981, o mundo bruxo mergulhou em celebração. Manchetes anunciaram o fim da guerra, comensais da morte se dispersaram, e Harry Potter passou a ser chamado de o menino que sobreviveu. Mas para Sirius Black não havia vitória alguma. James e Lily estavam mortos, e o único responsável só poderia ser Peter Pettigrew, o verdadeiro fiel do segredo. Consumido pela raiva, Sirius partiu imediatamente em busca de Pettigrew. Não se sabe quanto tempo levou até encontrá-lo, mas foi em plena luz do dia, em uma rua movimentada do mundo trouxa, que os dois se confrontaram. Diante de várias testemunhas, Sirius acusou Pettigrew em voz alta, chamando-o de traidor e responsabilizando-o pela morte dos Potter. Pettigrew, acuado e encurralado, gritou uma única frase que ecoou entre todos os presentes. Lily e James, Sirius, como você pôde? Antes que Sirius pudesse reagir, Pettigrew lançou um feitiço devastador. A explosão resultante destruiu parte da rua, matou 12 trouxas inocentes e deixou apenas destroços fumegantes. Quando a poeira baixou, tudo o que restava de Pettigrew era um único dedo, encontrado entre os escombros. A verdade, no entanto, é que Peter havia se transformado em sua forma animaga de rato, escapando pelos esgotos naquele instante. Seu ato covarde não apenas o livrou da morte, como garantiu que a culpa recaísse totalmente sobre Sirius. Quando os Aurores chegaram, encontraram Sirius rindo descontroladamente em meio à destruição. Para todos os presentes, a cena era clara.
Sirius Black, vindo de uma família ligada às artes das trevas e conhecido por seu temperamento explosivo, havia traído os Potter e assassinado Pettigrew junto com 12 trouxas. Sem julgamento, sem investigação mais profunda, o destino de Sirius foi selado ali. O bruxo, que na noite anterior havia sido padrinho e amigo leal, agora era considerado um dos piores criminosos da história mágica. Após a explosão que devastou uma rua trouxa e deixou 12 mortos, Sirius Black foi capturado pelos Aurores. Para quem chegava à cena, o quadro era evidente e inegável. Sirius, rindo descontroladamente em meio aos destroços, com a varinha ainda na mão, estava cercado pelos corpos de vítimas inocentes. Pettigrew, o suposto herói que teria tentado detê-lo, não passava de um dedo arrancado no meio dos escombros. A narrativa formou-se rapidamente. Sirius, melhor amigo dos Potter e conhecido fiel do segredo, teria traído James e Lily, entregando sua localização a Voldemort. Depois, para encobrir sua traição, teria assassinado Peter Pettigrew, a única testemunha, junto com 12 trouxas inocentes. Era uma explicação simples, convincente e que parecia se encaixar em todas as peças do quebra-cabeça. Naquele clima de caos do pós-guerra, ninguém questionou a história oficial. A comunidade bruxa estava exausta, assustada e desejosa de respostas rápidas. Voldemort havia desaparecido, mas seus seguidores ainda espalhavam terror. O público queria culpados, e Sirius Black, um descendente da infame família Black, já conhecido por sua rebeldia e temperamento explosivo, tornou-se o bode expiatório perfeito. Diferente do que seria esperado em tempos normais, não houve julgamento. Nenhum advogado, nenhuma chance de apresentar sua versão dos acontecimentos. Sem investigação aprofundada, sem direito de defesa, Sirius foi enviado diretamente a Azkaban, condenado sumariamente pela opinião pública e pelo Ministério da Magia. Nem mesmo Dumbledore, que tantas vezes havia defendido bruxos em situações complicadas, questionou abertamente a prisão. O diretor de Hogwarts, sobrecarregado com a tarefa de proteger Harry e lidar com as consequências da guerra, aceitou a versão oficial dos fatos. Mais tarde, o próprio Sirius diria, em O Prisioneiro de Azkaban, que nunca houve um julgamento, apenas a condenação imediata. Até mesmo Remus Lupin, outro dos marotos, acreditou na culpa de Sirius. Quando a verdade veio à tona anos depois, Lupin confessou que não tinha suspeitado de Peter. Para ele, o choque da traição foi tão grande que jamais imaginou que o amigo mais covarde fosse o traidor, e sim aquele com quem tinha mais proximidade, Sirius. Assim, em poucas horas, o bruxo que na noite anterior era um padrinho leal e amigo fiel, passou a ser considerado um dos criminosos mais perigosos de sua geração. Trancafiado em Azkaban, Sirius perdeu sua liberdade, sua honra e a chance de provar sua inocência. Tudo sem que lhe fosse permitido dizer uma única palavra em sua própria defesa. Azkaban era, sem dúvida, a prisão mais temida do mundo bruxo. Construída em uma ilha isolada e cercada pelas águas gélidas do Mar do Norte, sua própria localização já era desoladora. Mas o que tornava Azkaban realmente insuportável eram seus guardas, os dementadores, criaturas sombrias que drenavam toda a alegria e esperança da mente humana, deixando apenas desespero e memórias dolorosas. Para a maioria dos prisioneiros, os efeitos eram devastadores. Sem nada em que se apoiar, suas lembranças mais felizes eram corroídas pouco a pouco, substituídas por recordações de medo, tristeza e perda. Muitos acabavam enlouquecendo, incapazes de distinguir realidade de tormento, até que sua sanidade era consumida por completo. Sirius Black, no entanto, possuía uma vantagem única. Ao contrário de outros prisioneiros, ele sabia, sem sombra de dúvida, que era inocente.
Não havia culpa em sua mente que pudesse ser explorada ou ampliada pelos dementadores. Essa certeza lhe servia como uma âncora mental, algo para agarrar nos momentos em que as sombras tentavam dominá-lo. Não era uma proteção completa, mas era suficiente para impedir que sua mente fosse destruída. Havia ainda outro fator que o ajudava: sua capacidade de se transformar em animago. Na forma de cão, seus pensamentos se tornavam mais simples, menos humanos, e por isso os dementadores tinham dificuldade em penetrar e manipular sua mente. Essa habilidade, mantida em segredo, foi essencial para que Sirius conseguisse preservar a sanidade em um lugar onde quase todos sucumbiam. Ao longo dos anos em Azkaban, Sirius viveu cercado por gritos, desespero e loucura, mas manteve dentro de si uma centelha de resistência. Seu foco era claro: sobreviver. E enquanto se agarrava à sua inocência e se escondia atrás da mente instintiva de seu animago, ele foi se tornando uma exceção à regra implacável da prisão. Onde tantos perderam tudo, Sirius resistiu. Durante 12 anos em Azkaban, Sirius Black sobreviveu agarrando-se à certeza de sua própria inocência e utilizando sua forma de animago para atenuar os efeitos devastadores dos dementadores. Ele não tinha esperança de escapar, nem acreditava que teria uma nova chance de provar a verdade. O tempo em Azkaban parecia interminável, marcado apenas pela presença sufocante das criaturas que guardavam as celas. Tudo mudou em julho de 1993, quando o ministro da magia, Cornelius Fudge, fez uma visita de inspeção a Azkaban. Como de costume, Fudge levava consigo um exemplar do Profeta Diário e o deixou com Sirius após a conversa, sem imaginar que esse gesto inocente mudaria o destino do prisioneiro mais famoso da fortaleza. Naquele jornal, a manchete principal anunciava que a família Weasley havia ganhado um grande prêmio em galeões e viajado para o Egito. Mas não foi a notícia em si que chamou a atenção de Sirius. Na fotografia que ilustrava o artigo, aparecia toda a família Weasley em frente às pirâmides. Entre eles estava Ron Weasley, sorrindo e segurando no ombro o seu rato de estimação, Peribas. Para qualquer outra pessoa, a imagem não teria significado algum. Mas Sirius reconheceu imediatamente os traços familiares do animal. Não era apenas a expressão típica, um certo ar que denunciava mais do que parecia. Havia um detalhe inconfundível. O rato estava faltando um dedo da pata dianteira. Esse detalhe atingiu Sirius como um raio. Ele se lembrou com clareza da rua em Londres, em 1981, quando Peter Pettigrew cortara o próprio dedo para forjar sua morte. Agora, diante de seus olhos, estava a prova. Pettigrew estava vivo, escondido em sua forma animaga, e havia passado anos disfarçado como animal de estimação de uma família bruxa. Mais chocante ainda foi perceber a implicação. Ron Weasley estudava em Hogwarts e, portanto, Pettigrew estava dentro da escola. Isso significava que ele estava próximo de Harry Potter, o afilhado de Sirius. O mesmo homem que havia traído James e Lily, que entregara seus amigos à morte, agora vivia impunemente perto do garoto que deveria estar sob sua proteção. Naquele instante, Sirius encontrou a primeira verdadeira chama de esperança desde a noite em que fora preso. O desespero que o acompanhara por anos deu lugar a uma determinação feroz. Não importava o preço, não importava o risco, ele precisava escapar. Pela primeira vez em mais de uma década, Sirius tinha um objetivo e um motivo claro para lutar contra as correntes invisíveis que o mantinham preso. Planejar uma fuga de Azkaban era considerado impossível. Nenhum bruxo até então havia conseguido escapar da prisão guardada pelos dementadores, e os que tentaram haviam enlouquecido ou perecido muito antes de chegar perto da liberdade. Mas Sirius Black possuía uma vantagem que ninguém mais tinha: sua condição de animago não registrado.
Na forma de cão, sua mente se tornava mais simples, menos humana. Os dementadores, incapazes de compreender plenamente pensamentos animais, percebiam-no apenas como uma sombra indistinta de desespero. Essa habilidade lhe oferecia a única brecha real para enganar os guardas invisíveis que sugavam a sanidade dos demais prisioneiros. Foi assim que, em uma noite de tempestade, Sirius tomou a decisão. Transformou-se em cão, escapou da cela e passou despercebido pelos dementadores. Seu corpo estava magro e fraco após 12 anos de encarceramento, mas a convicção de que precisava agir deu-lhe forças que jamais imaginara possuir. Do lado de fora, deparou-se com a vastidão do Mar do Norte, gelado e mortal. Qualquer outro homem teria desistido diante daquelas águas escuras, mas Sirius mergulhou sem hesitar. O mar castigava com ondas implacáveis e frio cortante, tentando puxá-lo para as profundezas. Mas a determinação de encontrar o verdadeiro traidor e proteger Harry o mantinha em movimento. Nadou por horas, alternando entre a mente humana que ainda ardia de ódio e a consciência mais instintiva do cão, que apenas avançava, braçada após braçada, sem pensar em nada além da sobrevivência. A cada metro conquistado contra a correnteza, a lembrança de James e Lily parecia empurrá-lo adiante. Exausto, faminto e quase irreconhecível, Sirius alcançou finalmente a costa. Cambaleando, arrastou-se para fora do mar e desabou sobre as pedras úmidas, livre pela primeira vez desde 1981. Naquele momento, não havia alegria em sua libertação. Apenas a lembrança ardente da traição de Pettigrew e a certeza de que precisava encontrá-lo. A fuga de Azkaban não era um fim, mas o primeiro passo de uma caçada que definiria os próximos capítulos de sua vida. Depois de escapar de Azkaban em 1993, Sirius Black seguiu para o sul com um único objetivo: chegar a Hogwarts. Sua fuga fora inédita e impossível aos olhos do Ministério, e logo cartazes com seu rosto circularam por toda a Grã-Bretanha bruxa, descrevendo-o como extremamente perigoso e oferecendo recompensa por informações de sua captura. Transformado em animago, na forma de um cão magro e escuro, Sirius podia se mover com menos suspeita do que em sua forma humana. Ninguém suspeitaria que o animal de aparência doentia que rondava estradas e vilarejos era, na verdade, o homem mais procurado do país. Esse disfarce lhe permitia observar, ouvir conversas e se aproximar de áreas povoadas sem chamar tanta atenção. Apesar da vantagem de sua transformação, Sirius estava fraco. 12 anos em Azkaban o haviam deixado magro, exausto e marcado pelo convívio com os dementadores. Mesmo assim, a lembrança de James e Lily e a certeza de que Pettigrew estava vivo lhe davam forças. Ele sabia que Peter, na forma de Perebas, estava em Hogwarts como o animal de estimação de Ron Weasley. Isso significava que Pettigrew estava no mesmo castelo que Harry Potter, seu afilhado. A simples ideia do assassino de James e Lily permanecer impune tão perto de Harry fez nascer em Sirius uma determinação feroz. Seu foco, desde aquele momento, foi absoluto. Enquanto o mundo bruxo acreditava que ele havia fugido para retomar o contato com seguidores de Voldemort, a verdade era outra. Sirius estava caçando Pettigrew. Cada passo em direção a Hogwarts não era apenas fuga, mas a preparação para o acerto de contas que ele esperara por mais de uma década. Depois de escapar de Azkaban no verão de 1993, Sirius passou meses rondando as redondezas de Hogwarts em sua forma de cão. Mantinha-se oculto nas florestas e vales, sobrevivendo como podia, sempre atento aos movimentos dentro do castelo. Ele sabia que Peter Pettigrew estava lá, escondido na forma de Perebas, e isso significava que seu afilhado, Harry Potter, estava em constante perigo.
O primeiro vislumbre de Harry, depois de 12 anos, não aconteceu em Hogsmeade, mas sim em torno da própria escola. Disfarçado como o grande cão negro, Sirius observou à distância quando Harry atravessava os terrenos, acompanhado dos amigos Ron Weasley e Hermione Granger. O impacto foi imediato. O menino de 13 anos tinha o mesmo cabelo rebelde e a mesma postura confiante de James. Mas quando seus olhos verdes ficaram visíveis sob a luz, Sirius foi tomado por uma emoção avassaladora. Eram os olhos de Lily, os mesmos que tantas vezes haviam brilhado com ternura. Ver Harry trouxe uma mistura de orgulho, dor e uma determinação feroz. Ele parecia saudável, cercado de amigos e com uma vivacidade que lembrava muito seus pais. Ao mesmo tempo, Sirius sabia que Harry vivia lado a lado com o homem que havia traído James e Lily. Peribas, aparentemente inofensivo no ombro de Ron, era na verdade Peter Pettigrew, e isso significava que Harry dividia noites e dias com o assassino de seus pais. Esse pensamento atormentava Sirius. Ele havia falhado em proteger James e Lily, e agora a ideia de falhar também com Harry era insuportável. Cada vez que via o garoto de longe, a determinação de agir crescia dentro dele. Ele não podia mais esperar. Precisava capturar Pettigrew, provar sua inocência e finalmente proteger seu afilhado. Naquele ano, em Hogwarts, a tensão já estava no ar desde o momento em que os alunos retornaram. Os dementadores rondavam os portões. O ministério havia espalhado cartazes alertando para a fuga de Sirius Black, e todos acreditavam que o ex-prisioneiro estava atrás de Harry Potter. Foi em uma das noites mais frias do inverno de 1993 que o improvável aconteceu. Sirius conseguiu entrar no castelo. Ele não fez isso usando passagens secretas. Como um ex-aluno conhecia muitas, mas a entrada na Torre da Grifinória exigia algo mais específico: a senha da casa. O quadro da mulher gorda, que guardava a porta, havia sido danificado semanas antes, quando Sirius tentou forçar sua entrada. Depois disso, o retrato só aceitava a senha. O erro que lhe abriu caminho veio de Neville Longbottom, que constantemente esquecendo as senhas, as anotara em um pedaço de pergaminho. Sirius conseguiu pôr as mãos nesse papel e, assim, atravessou a entrada principal da Grifinória como qualquer outro aluno faria. Silencioso, subiu os degraus até o dormitório masculino do 3º ano. Lá dentro, encontrou Ron Weasley dormindo. Nos pés de sua cama, Sirius localizou Peribas, o rato de estimação, que ele sabia ser Peter Pettigrew. Quando Ron despertou no meio da noite, o que viu foi apavorante. Sirius Black de pé ao lado de sua cama, com uma faca na mão. O garoto gritou, despertando os outros meninos do dormitório. Em segundos, o caos tomou conta. Alunos em pânico, professores correndo e a notícia espalhando-se como fogo por todo o castelo. Na manhã seguinte, o clima em Hogwarts havia mudado completamente. Ninguém duvidava mais de que Sirius realmente havia conseguido entrar e que representava um perigo direto para os estudantes. As portas passaram a ser trancadas, as senhas da Grifinória foram reforçadas e a vigilância dos professores tornou-se constante. Apesar disso, apenas Sirius sabia a verdade. Ele não estava atrás de Harry, mas de Peter Pettigrew, o verdadeiro traidor que continuava a dormir tranquilamente no castelo, disfarçado de animal de estimação. Na noite em que a verdade veio à tona, Harry acreditava estar diante do assassino de seus pais. Sirius Black, magro, de aparência quase espectral após 12 anos em Azkaban, havia conseguido capturar Peribas, o rato de estimação de Ron. Para Harry, aquilo só confirmava a imagem de um bruxo enlouquecido, disposto a atacar até mesmo os amigos dele para completar o que Voldemort havia começado. O local do confronto era a Casa dos Gritos, a casa abandonada em Hogsmeade, que durante os anos escolares servira de refúgio para as transformações de Remus Lupin em lobisomem.
Era um cenário carregado de ironia. Foi ali onde tantos segredos haviam sido escondidos que os sobreviventes dos marotos se encontrariam novamente. Quando Remus chegou à cena, tudo pareceu piorar. Harry acreditou, horrorizado, que tanto Lupin quanto Sirius estavam unidos contra ele. Mas a verdade começou a emergir quando Remus revelou que o mapa do maroto lhe mostrara algo impossível de ignorar. O nome de Peter Pettigrew, vivo, dentro do castelo, embora todos acreditassem que ele estivesse morto. Sob a pressão de Sirius e Lupin, que cercaram Perebas, o rato foi forçado a retomar sua forma humana. Diante dos olhos incrédulos de Harry, Hermione e Ron, surgiu um homem baixo, gordo e de aparência suada, muito diferente do herói que os livros de história descreviam. Era Peter Pettigrew, vivo após 12 anos, exposto diante de todos. A revelação foi avassaladora. Harry sentiu o chão fugir sob seus pés. Por anos, acreditara que Sirius Black fora o traidor, o responsável direto pela morte de James e Lily. Agora, diante dele, estava o verdadeiro culpado, o amigo covarde que vendera os Potter a Voldemort para salvar a própria pele. Encurralado, Pettigrew tentou negar, implorou por sua vida, tentou jogar uns contra os outros. Mas não havia mais como escapar. Sua própria existência provava a inocência de Sirius. As peças finalmente se encaixavam. O plano de Voldemort, a morte dos Potter, a explosão em Londres com 12 trouxas mortos, tudo fora consequência da traição de Pettigrew, não de Sirius. Pela primeira vez em 12 anos, a verdade foi revelada. Sirius não era o monstro que todos acreditavam. Ele era inocente. Após a revelação na Casa dos Gritos, a situação saiu rapidamente do controle. Quando Severus Snape chegou, ele imediatamente se colocou contra Sirius. Determinado a entregá-lo ao Ministério, Snape recusou-se a ouvir as explicações de Lupin e Sirius. Para ele, a culpa de Sirius era inquestionável. No meio da discussão, Lupin se transformou em lobisomem, pois havia esquecido de tomar a poção da noite anterior. A transformação provocou confusão e pânico, permitindo que Peter Pettigrew escapasse mais uma vez em sua forma de rato. Com isso, a única prova concreta da inocência de Sirius desapareceu. Pouco depois, Sirius e Harry foram atacados por dementadores à beira do lago. Ambos quase receberam o beijo, mas foram salvos por um patrono extremamente poderoso em forma de cervo, conjurado por Harry, que acreditou ter visto o próprio pai naquele momento. Apesar de sobreviver ao ataque, Sirius foi recapturado e levado de volta a Hogwarts. Lá foi trancado em uma das torres, onde aguardaria a execução sumária. O beijo do Dementador, autorizado pelo Ministério sem julgamento. Naquele momento, Dumbledore interveio. Incapaz de agir diretamente contra o Ministério, ele instruiu Harry e Hermione a usarem o vira-tempo para voltar algumas horas no tempo. Os dois conseguiram resgatar Bicuço, o hipógrifo que fora condenado à morte, e em seguida voaram até a torre onde Sirius estava preso. Sirius subiu nas costas do hipógrifo e, antes de partir, agradeceu emocionado a Harry. Em seguida, desapareceu na noite montado em Bicuço, finalmente livre após 12 anos em Azkaban. A liberdade de Sirius, embora conquistada, era profundamente limitada. Para o Ministério da Magia, ele continuava sendo um criminoso perigoso e um dos seguidores mais leais de Voldemort. O então ministro, Cornelius Fudge, se recusava a sequer considerar a possibilidade de erro judicial. Admitir que um inocente passara 12 anos em Azkaban sem julgamento significaria um escândalo político de proporções imensas. Assim, cartazes com o rosto de Sirius continuaram espalhados e ele permaneceu oficialmente como um dos bruxos mais procurados da Grã-Bretanha. Sem poder retornar à sociedade, Sirius foi forçado a viver como um fugitivo em constante movimento.
Durante um período, ele se escondeu em uma caverna nas montanhas próximas a Hogsmeade, sobrevivendo com restos de comida enviados por corujas e na companhia de Bicuço, o hipógrifo que havia escapado da execução junto com ele. Transformado em cão, conseguia se aproximar discretamente de vilarejos sem chamar tanta atenção, mas nunca podia permanecer por muito tempo em um só lugar. Apesar das dificuldades, Sirius manteve o contato com Harry. No início, enviava cartas através de corujas, que significavam muito para o garoto, já que eram os primeiros sinais de um vínculo familiar real. Mais tarde, Sirius usou a rede de Floo para falar com Harry diretamente por lareiras em Hogwarts, mesmo correndo o risco de ser descoberto. Essas comunicações, ainda que esporádicas, tiveram enorme importância. Harry finalmente tinha alguém que havia conhecido seus pais, alguém que podia lhe contar histórias sobre James e Lily e lhe oferecer apoio em momentos difíceis. Para Sirius, era a chance de exercer, ainda que de forma limitada, o papel de padrinho que a vida lhe havia negado por tantos anos. Mas a distância e a clandestinidade eram um tormento constante. Sirius, que sonhara por tanto tempo em cuidar de Harry, teve que se contentar em protegê-lo de longe, impotente para intervir diretamente. E Harry, que havia encontrado nele a figura paterna que sempre desejara, era obrigado a lidar com a frustração de só poder vê-lo em cartas e conversas breves, sabendo que a qualquer momento Sirius poderia ser capturado novamente. Quando Voldemort retornou ao corpo físico no final do 4º ano de Harry, Dumbledore reativou a Ordem da Fênix. Mesmo ainda sendo um fugitivo procurado pelo Ministério, Sirius Black se juntou imediatamente, disposto a lutar contra o bruxo que destruíra sua vida e matara seus melhores amigos. A nova sede da Ordem foi estabelecida em Grimmauld Place, número 12, a antiga casa da família Black, que Sirius herdara após a morte da mãe. Embora fosse estrategicamente perfeita, protegida por feitiço Fidelius e localizada no coração de Londres, para Sirius retornar à casa de sua infância foi doloroso. O lugar estava impregnado das lembranças de um passado que ele sempre tentara esquecer. As paredes estavam cobertas de tapeçarias e símbolos da supremacia de sangue puro. O retrato de Walburga Black, sua mãe, continuava preso à parede, gritando insultos e imprecações contra todos que ousavam atravessar o corredor. Por toda parte havia objetos amaldiçoados, relíquias das artes das trevas e itens perigosos, acumulados ao longo de gerações. A limpeza da casa se tornou uma tarefa coletiva da Ordem e dos Weasley, com Harry, Hermione e Rony ajudando durante o verão de 1995. Armários cheios de objetos suspeitos precisaram ser esvaziados, e itens amaldiçoados tiveram que ser destruídos ou guardados com segurança. Sirius participou desse processo, mas com frequência demonstrava desgosto e raiva ao rever tantos símbolos da ideologia que ele havia rejeitado. Viver em Grimmauld Place trouxe de volta recordações amargas de sua juventude, marcada por isolamento e rejeição familiar. Para alguém que já carregava as cicatrizes psicológicas de 12 anos em Azkaban, o ambiente sombrio da casa era um fardo pesado. Sirius fazia piadas e tentava manter uma fachada de leveza, mas era evidente para Harry que o padrinho se sentia preso novamente, desta vez dentro das paredes que o haviam sufocado na adolescência. Embora tecnicamente livre após a fuga de Azkaban, Sirius descobriu que sua vida no Largo Grimmauld, no 12, não era muito diferente de uma prisão. Como ainda era considerado um criminoso perigoso pelo Ministério da Magia, ele não podia aparecer em público sem correr risco de captura. Por isso, passava a maior parte do tempo confinado dentro da casa da família Black, que agora servia como quartel-general da Ordem da Fênix. Essa situação se tornou uma fonte constante de frustração.
Enquanto outros membros da Ordem partiam em missões para monitorar ou enfrentar os Comensais da Morte, Sirius era obrigado a permanecer em Grimmauld Place, sem poder contribuir ativamente. O padrinho de Harry, que sempre fora um homem impulsivo e corajoso, sentia-se inútil, reduzido a oferecer abrigo e hospitalidade em vez de lutar na linha de frente. O contato com Harry era limitado às visitas do garoto ao Largo Grimmauld, durante as férias de verão ou em encontros ocasionais quando a Ordem permitia. Sirius valorizava esses momentos intensamente, mas também projetava sobre o afilhado as lembranças de James Potter, o que às vezes tornava o relacionamento confuso. Para Harry, no entanto, Sirius continuava sendo uma figura paterna preciosa. A casa em si piorava ainda mais o estado de espírito de Sirius. Os corredores sombrios, os objetos das artes das trevas, escondidos em armários, e o retrato gritando de sua mãe lembravam-no constantemente de uma infância marcada por rejeição e ressentimento. Estar preso novamente naquele ambiente hostil era sufocante, e Harry notava o quanto isso o afetava. Embora Sirius tentasse manter o bom humor e frequentemente se mostrasse afetuoso com Harry e os Weasley, ficava claro para todos na Ordem que o confinamento estava cobrando um preço. Ele se tornava mais impaciente, irritado e melancólico à medida que a guerra avançava e ele permanecia sem poder agir. Quando Harry começou a visitar Grimmauld Place com mais frequência, ficou claro que sua relação com Sirius era ao mesmo tempo preciosa e complicada. Harry enxergava em Sirius o parente mais próximo que tinha, alguém que conhecia e amava seus pais de verdade. Sirius, por sua vez, via em Harry não só o afilhado que tinha perdido a chance de criar, mas também um elo vivo com James, seu melhor amigo. Essa mistura de sentimentos fazia com que, em alguns momentos, Sirius tratasse Harry como se fosse o próprio James. Ele lembrava histórias das travessuras em Hogwarts, ria de como Harry lembrava o pai em seu jeito de desafiar regras, e até encorajava comportamentos ousados que lembravam as aventuras dos marotos. Para Harry, essa comparação era ambígua. Por um lado, sentia orgulho por se parecer com James, mas por outro, desejava ser visto como ele mesmo, e não apenas como a sombra de alguém que já tinha vivido. Outro ponto de tensão era a questão da proteção. Sirius carregava uma culpa profunda por não ter conseguido salvar James e Lily, e esse peso transparecia no desejo de manter Harry em segurança a todo custo. Mas Harry, acostumado a enfrentar perigos desde cedo e determinado a lutar contra Voldemort, se irritava quando era tratado como uma criança que precisava ser guardada. Isso se intensificou especialmente no 5º ano, quando Sirius demonstrava impaciência por não poder sair de Grimmauld Place e projetava no afilhado uma vontade de ação que Harry ainda não entendia totalmente. Mesmo com esses atritos, havia momentos de verdadeira conexão entre os dois. Quando Sirius falava sobre James e Lily como pessoas reais, não heróis distantes, mas jovens com qualidades, defeitos, sonhos e fragilidades, Harry sentia que pela primeira vez tinha um retrato verdadeiro de quem eram seus pais. Da mesma forma, quando Harry compartilhava seus medos e incertezas sobre a guerra, Sirius lhe oferecia apoio, encorajamento e um senso de pertencimento que ninguém mais conseguia dar. Para Harry, Sirius era ao mesmo tempo uma figura paterna, um irmão mais velho e um amigo. Para Sirius, Harry era a lembrança viva de um passado feliz que ele havia perdido, mas também a chance de recomeçar. Essa dualidade, entre afeto profundo e expectativas confusas, fez com que o relacionamento deles fosse um dos mais intensos e dolorosos da vida de ambos. Durante o 5º ano de Harry em Hogwarts, Voldemort usou a conexão mental entre eles para plantar uma visão terrível: Sirius sendo torturado no Departamento de Mistérios do Ministério da Magia.
Incapaz de confirmar se a visão era real, já que não conseguiu falar com Sirius pela lareira em Grimmauld Place, Harry acreditou que seu padrinho estava em perigo mortal. Desesperado, ele decidiu agir. Acompanhado por Rony, Hermione, Neville, Gina e Luna, Harry viajou até Londres usando os testralhos e entrou no ministério em plena noite. Lá, encontrou a Sala das Profecias, onde descobriu que a visão era, na verdade, uma armadilha elaborada. Voldemort e seus comensais da morte queriam atraí-lo até lá para forçá-lo a recuperar a profecia que dizia respeito a ele e ao Lorde das Trevas. O grupo de estudantes acabou cercado por bruxos das trevas experientes. A luta foi desesperadora. Feitiços ricocheteavam pelas salas misteriosas do departamento, estilhaçando globos de vidro e libertando segredos mágicos há muito guardados. Apesar da coragem, os 6 jovens estavam em clara desvantagem. No momento mais crítico, a Ordem da Fênix chegou para protegê-los. Entre os bruxos que apareceram estavam Kingsley Shacklebolt, Ninfadora Tonks, Alvo Dumbledore e Sirius Black. Para Harry, ver o padrinho surgir no meio do caos foi um alívio imenso. Sirius se lançou à batalha com a ousadia que sempre o caracterizara. Lutou lado a lado com Harry, enfrentando os comensais de igual para igual. O duelo mais marcante foi contra sua prima, Bellatrix Lestrange, uma das seguidoras mais fanáticas de Voldemort. Os dois trocaram feitiços com intensidade, o confronto carregado de ódio familiar e de lembranças de uma linhagem que Sirius havia renegado. A luta no Departamento de Mistérios foi brutal, espalhando destruição pelas salas e pondo à prova a coragem de todos os envolvidos. E embora Harry e seus amigos tenham sobrevivido, o preço daquela noite seria irreversível. A batalha levaria à morte de Sirius, mudando para sempre o rumo da guerra e a vida de Harry. No auge da batalha no Departamento de Mistérios, Harry lutava lado a lado com Sirius Black contra um grupo de comensais da morte. O padrinho de Harry duelava com fúria, enfrentando sua prima, Bellatrix Lestrange, cujo riso histérico ecoava pelo salão. Os feitiços ricocheteavam por toda parte, iluminando a Sala do Véu com flashes vermelhos e dourados. Sirius parecia se divertir com a luta. Ele ria, provocava Bellatrix e se movia com ousadia, mesmo em meio ao perigo. Harry, observando, sentiu um alívio ao ver o padrinho tão cheio de energia, finalmente livre para lutar. Por um instante, parecia que Sirius estava vencendo. Mas então, o destino virou em 1 segundo. Enquanto ria de Bellatrix, Sirius não conseguiu desviar de um feitiço lançado por ela. O raio atingiu-o em cheio e o projetou para trás. Em câmera lenta, aos olhos de Harry, o corpo de Sirius caiu através do arco do véu, a cortina fina e ondulante que separava o mundo dos vivos do que vinha depois. Não houve grito de dor, nem palavras finais. Um instante, Sirius estava lá, duelando, vivo, e no seguinte, havia desaparecido além do véu da morte sem retorno. O choque foi imediato. Harry correu em direção ao arco, gritando pelo padrinho, convencido de que Sirius ainda poderia sair de trás da cortina. Mas Remus Lupin o segurou com força, impedindo-o de atravessar. Entre lágrimas, Remus disse a verdade que Harry não queria ouvir. Sirius havia partido para sempre. O salão caiu em silêncio, o som da cortina ondulante ecoando como um sussurro. Para Harry, a perda foi insuportável. Acabara de encontrar no padrinho a chance de uma família, apenas para vê-la arrancada dele em segundos. Para Remus, era a destruição final dos marotos. James e Sirius mortos, Peter traidor e apenas ele restando. Sirius Black, que perdera juventude, liberdade e anos em Azkaban, agora havia perdido também a vida. Sua morte foi tão repentina quanto devastadora, marcando Harry para sempre. A morte de Sirius foi um golpe devastador, especialmente para Harry.
Mais do que qualquer outro, Sirius representava para ele a possibilidade de uma família verdadeira. Desde que haviam se conhecido em O Prisioneiro de Azkaban, Sirius havia lhe oferecido algo que ninguém mais podia. Uma conexão direta com James e Lily, lembranças vivas de quem seus pais haviam sido e a promessa de um lar fora do ambiente hostil dos Dursley. Perder Sirius significava perder novamente aquilo que Harry mais desejava. Uma família que o aceitasse e amasse incondicionalmente. A dor foi ainda maior, porque aconteceu diante de seus olhos. Harry viu o padrinho cair pelo véu da morte, e durante longos segundos acreditou que ele poderia voltar. O desespero ao ser contido por Lupin, que o impediu de atravessar o arco, deixou claro que não havia retorno. Nos dias que se seguiram, Harry mergulhou em um estado de luto profundo e silencioso. A culpa o corroía. Se não tivesse acreditado na visão de Voldemort, se tivesse pensado em verificar melhor antes de agir, Sirius nunca teria ido ao Departamento de Mistérios. Harry carregava a sensação de que sua impulsividade havia causado diretamente a morte do padrinho. A Ordem da Fênix também sentiu a perda. Sirius havia sido um dos membros mais dedicados na luta contra Voldemort, e mesmo confinado em Grimmauld Place, servira como anfitrião e ponto de apoio logístico para toda a resistência. Sua ausência deixou um vazio prático e emocional no grupo, que já sofria baixas importantes desde o retorno de Voldemort. Para Harry, entretanto, a morte de Sirius foi mais do que estratégica ou simbólica. Foi pessoal. Ele havia perdido não apenas um aliado, mas o último laço direto com seus pais. Essa dor moldaria seu amadurecimento, reforçando nele a convicção de que não poderia se dar ao luxo de repetir erros impulsivos. Ainda assim, por muito tempo, a culpa permaneceu como uma sombra constante, somando-se ao peso que Harry já carregava desde a infância. A morte de Sirius Black foi uma das perdas mais dolorosas da guerra contra Voldemort, mas o Ministério da Magia nunca reconheceu oficialmente sua inocência. Para o público, ele continuou sendo lembrado como o perigoso fugitivo de Azkaban, que havia escapado em 1993, acusado da traição aos Potter e da morte de 12 trouxas na explosão provocada por Peter Pettigrew. Mesmo após a queda de Voldemort em 1998, não há registros de que seu nome tenha sido limpo ou que ele tenha recebido qualquer reconhecimento póstumo. Ao contrário de outros heróis da guerra, Sirius permaneceu oficialmente marcado por crimes que nunca cometeu. Sua vida inteira foi injustamente definida por uma acusação falsa e por uma condenação sem julgamento. Para aqueles que realmente o conheciam, entretanto, a verdade nunca esteve em dúvida. Harry, Rony, Hermione e os membros da Ordem da Fênix sabiam que Sirius era inocente, que havia sido vítima da traição de Pettigrew e da pressa do Ministério em buscar um culpado após a queda de Voldemort, em 1981. Essa certeza privada, contudo, não foi suficiente para restaurar sua honra perante o mundo bruxo. O contraste é amargo. Sirius passou 12 anos em Azkaban por crimes que não havia cometido, fugiu apenas para ser caçado como criminoso até o fim da vida, e quando finalmente encontrou em Harry a chance de reconstruir um laço familiar, a guerra o arrancou de novo. Sua morte no Departamento de Mistérios não trouxe justiça, apenas silêncio e mais dor. Assim, a história de Sirius permaneceu como um lembrete sombrio das falhas do sistema de justiça bruxo. Um homem que escolheu romper com sua família para lutar pelo que era certo, mas que nunca pôde viver plenamente essa escolha, nem em vida, nem na memória oficial. A história de Sirius Black oferece lições profundas sobre escolha, sacrifício e a complexidade da natureza humana. Ela demonstra que nossas famílias e circunstâncias não determinam quem nos tornamos,
que podemos escolher nossos próprios valores e criar nossas próprias famílias baseadas em amor e respeito mútuo, em vez de sangue e tradição. Ela também mostra o preço terrível que às vezes pagamos por fazer a coisa certa. Sirius poderia ter tido uma vida fácil e privilegiada se tivesse simplesmente aceito os valores de sua família e se tornado mais um supremacista de sangue puro. Em vez disso, ele escolheu um caminho muito mais difícil, que o levou através da rejeição familiar, prisão injusta e morte prematura. Mas talvez a lição mais importante da vida de Sirius seja sobre a importância da verdade e da justiça. Sua prisão injusta e as consequências devastadoras que se seguiram mostram o que acontece quando sociedades sacrificam processos justos em favor de respostas rápidas e convenientes. O sofrimento de Sirius serve como um aviso permanente sobre os perigos de julgar sem evidências adequadas e de permitir que preconceitos influenciem decisões legais. No final, Sirius Black morreu como havia vivido, lutando contra a injustiça, protegendo aqueles que amava e recusando-se a se submeter às forças da escuridão. Ele nunca teve a vida que merecia. Nunca teve a chance de ser o padrinho que sonhava em ser para Harry, e nunca teve a oportunidade de encontrar a paz que havia buscado por tanto tempo. Mas sua história continua a inspirar, lembrando-nos de que mesmo nas circunstâncias mais impossíveis, ainda podemos escolher ser bons. Mesmo quando o mundo inteiro se volta contra nós, ainda podemos manter nossa integridade. E mesmo quando o preço de fazer o que é certo parece insuportavelmente alto, ainda vale a pena pagá-lo. A vida de Sirius Black foi uma tragédia em muitos aspectos, mas também foi um testemunho da capacidade humana de transcender nossas origens, de escolher o amor sobre o ódio e de lutar pela justiça, mesmo quando ela parece impossível de alcançar. Em um mundo que frequentemente parece dominado pela escuridão, a história de Sirius Black permanece como uma luz, imperfeita, vacilante às vezes, mas nunca totalmente extinta. E talvez essa seja a verdade mais profunda sobre Sirius Black. Ele não era perfeito, mas era bom. Ele cometeu erros, mas aprendeu com eles. Ele sofreu imensamente, mas nunca permitiu que seu sofrimento o transformasse em uma pessoa cruel. No final, ele viveu e morreu de acordo com seus próprios termos, fiel aos valores que havia escolhido abraçar, em vez daqueles em que havia nascido. Esta é a história completa de Sirius Black. Não um mito ou uma lenda, mas um homem real que enfrentou escolhas impossíveis e, na maioria das vezes, escolheu corretamente. Sua vida nos lembra que a verdadeira nobreza não vem do sangue que corre em nossas veias, mas das decisões que tomamos e dos sacrifícios que estamos dispostos a fazer pelos outros. E nesse aspecto, Sirius Black foi verdadeiramente nobre até o fim. E assim, chegamos ao final desta jornada épica pela vida de Sirius Black, um dos personagens mais complexos e fascinantes do universo de Harry Potter. E, por favor, se inscreva-se no canal e ativem o sininho das notificações. Estamos construindo uma comunidade apaixonada por análises profundas do mundo bruxo, e a participação de vocês é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos como este. Até a próxima, e lembrem-se sempre, as escolhas que fazemos revelam quem realmente somos, muito mais que nossas habilidades ou nossa origem. Um grande abraço.